Bom, a gente então está iniciando mais um dos seminários das, das pessoas fantásticas que passaram pela coordenação e gestão da Rede Nacional de Educação e Ciência. E a gente então encerrou, poderíamos dizer que meio que fechamos um primeiro ciclo, estamos iniciando um segundo ciclo, e nesse segundo ciclo teremos uma marcada participação de mulheres virtuosas que passaram por essa importante função junto à rede. E a gente vai iniciar com a professora Adriane Vasco, que abrilhanta esse grupo de pessoas que se dedica à rede por vários motivos. E a gente tenta fazer essas apresentações de maneira criativa, mas em se tratando da Adriane é muito difícil ser inovador e criativo. Então, o texto dela do Lattes é um texto tão humano de descrição de uma carreira científica que eu vou aqui fazer a leitura do texto, que é uma coisa padrão, só que eu vou fazer não na primeira pessoa, como ela escreveu, mas em terceira. Então, a Adriane, ela é encantada por biologia e genética, desde o início do ensino médio. Daí, então, ela seguiu, fez graduação em ciências biológicas, na modalidade de bacharelado e licenciatura, em 93, pela Universidade Federal de São Carlos. E depois seguiu na mesma universidade fazendo o mestrado e doutorado em genética e evolução. Daí, Adriane recebeu uma bolsa da Unesco e teve a possibilidade de conhecer seus irmãos de terras mais ao norte, terras geladas no Canadá. E também fez o pós-doutorado de 2000 a 2003, atuando também como bolsista, a jovem bolsista pesquisadora da FAPESP, na Universidade Estadual Paulista, onde atualmente é professora associada no Departamento de Ciências Químicas e Biológicas do Instituto de Biociências de Botucatu. Ela ministra disciplinas, orienta alunos de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, modalidade genética, e atua na área de genética animal com ênfase em projetos voltados para a conservação de espécies ameaçadas de extinção. Além de tudo isso, a Adriane ainda também desenvolve, mas talvez hoje seja uma das atividades em que ela mais protagoniza nessa rotina assoberbada, são atividades de popularização da ciência, onde ela atua também como membro da nossa querida rede Leopoldo Denez de Educação e Ciência. Ela é a coordenadora da Agência de Divulgação Científica e Comunicação, a GDC, do Instituto de Biociências de Botucatu. E eu acho que eu vou colocar isso também no meu Lattes, mas eu acho que eu vou começar com isso, né? A Adriane é mãe de 2 meninas, ela já redigiu diversos projetos e relatórios de pesquisa com a... Desculpa, eu não lembro o nome delas, mas com essas 2 meninas que já não são, mas também estão meninas nos braços, e acompanham ela atualmente em Júlia e Laura. Obrigado, Lígia. Ela continua encantada, e a gente percebe o encantamento dela por ciência, e descobriu ao longo dessa carreira que a extensão é desafiadora por ser também imaginativa e transformadora. E nas palavras dela, vale a pena nadar contra a corrente e investir em projetos voltados diretamente para a nossa sociedade. Muito obrigado, Irene, por aceitar esse convite, e agora vamos certamente aproveitar a tua apresentação. João, Clélia e todos os demais, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar hoje aqui com vocês conversando.
Eu me emocionei ao preparar essa apresentação, essa conversa com vocês, e me emocionei também ao ouvir você falando, né? Porque, como você disse aí no meio de toda essa fala do meu currículo Lattes, né? Hoje eu realmente dedico grande parte da minha vida acadêmica à divulgação científica e atividades voltadas à sociedade. Isso tem muito a ver com o que eu vou falar hoje aqui para vocês, né? Vários que estão aqui são de grupos de Botucatu, da Unesp de Botucatu, associados à rede, então eu vou chover no molhado, eles já sabem, já ouviram a minha história 1000 vezes, e outros ouviram um pouquinho dela no encontro da rede que a gente teve de forma virtual, né, o último deles. E da mesma forma que é um prazer, também é um grande desafio falar hoje aqui. João Bento sabe por quê, né? Porque ele me mandou uma mensagem e eu falei assim, agora realmente é uma responsabilidade tanto, né? Mas vamos encarar essa responsabilidade. Então, vou colocar minha apresentação aqui. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês, e aí fiquem à vontade, porque eu sei que várias pessoas que estão hoje aqui compartilham dessa minha história. Vocês colocarem, abrirem o microfone, pode colocar no chat, que eu acho que a gente vai contando essa história com maior propriedade, né? Mas antes de contar, né, a história de como eu entrei na rede, como eu conheci as atividades da rede e o que essas atividades impactaram não só a minha vida acadêmica, mas uma série enorme de estudantes dentro e fora da Unesp, e também impactaram a própria instituição, não só o Instituto de Biociências, mas a Unesp, né, de uma forma geral, eu queria contar para vocês uma outra história, antes de eu iniciar isso aí, né? Em 2007, eu e meu marido, César, nós fizemos uma viagem para Natal. E uma noite, a gente estava lá no saguão do hotel, discutindo entre nós dois onde a gente ia jantar. E lá no saguão do hotel tinha um outro casal discutindo a mesma coisa, onde eles iriam jantar. E aí, para nossa surpresa, esse casal chegou próximo de nós e falou assim: então por que não vamos jantar todos juntos? E nós fomos jantar todos juntos, né? E aquela noite foi super agradável. Nós contamos da nossa vida pessoal, que nós tínhamos 2 filhas pequenas, eles contaram da vida pessoal deles, que os filhos já estavam grandes. Nós contamos de vários dos nossos sonhos, inclusive que naquele período a gente estava construindo a nossa primeira casa que a gente construiu com uma certa dificuldade. Eu tinha acabado de ser contratada como docente. E no final daquele jantar, eu pedi para o garçom uma sobremesa e eu pedi sorvete de tapioca. E para minha decepção, o garçom me falou assim: sinto muito, eu peço desculpa, tem no cardápio, mas hoje nós não temos no restaurante. Bom, tudo bem, né? Terminamos o jantar e o senhor desse casal resolveu que ele iria pagar a conta toda do jantar. E ele disse assim: eu vou pagar essa conta como uma contribuição para o sonho de vocês, que é a construção da sua casa. E aí, saindo do restaurante, eu perguntei, antes de sair do restaurante, o garçom veio e me trouxe o sorvete de tapioca. E aí eu perguntei, mas como assim? Vocês disseram que não tinham sorvete de tapioca. Ele disse, mas aquele senhor que jantou com vocês, ele veio até nós, pediu que a gente saísse, fosse numa sorveteria e comprasse o sorvete de tapioca para você não ficar sem ele. E, peraí que eu fui para o último do meu slide aqui. Esse casal era Leopoldo e Vivian. E foi a primeira vez que eu e César conhecemos o professor Leopoldo e a professora Vivian. A gente estava participando do primeiro encontro da rede, para nós era o primeiro encontro, né? A gente já tinha encontrado com o Leopoldo, mas dentro de um anfiteatro, a gente nem tinha conversado praticamente com ele, muito menos com Vivian. Ele sabia só que nós dois éramos de Botucatu
recém-ingressos na rede e nada mais, né? Então, o que eu vou contar para vocês aqui ao longo desse período aqui da tarde é o encantamento que Leopoldo fez comigo, não só em termos de atividades acadêmicas e atividades para a sociedade, principalmente para estudantes de baixa renda, e Vivian também, mas o encantamento que Leopoldo era como pessoa. Nesse dia, né, ele simplesmente encantou a mim e a César, e às vezes a gente continua comentando, nós dois nunca mais vamos esquecer dessa noite. César, se você quiser falar alguma coisa, você pode falar, viu? Que eu sei que ontem à noite nós falamos sobre isso. Bom, aqui está uma foto, então, do nosso primeiro encontro com Leopoldo, né? Que nós saímos de São Paulo, então, para Natal e fomos para esse encontro da rede. Ficamos encantados com o que os outros grupos apresentaram e nós tínhamos para apresentar só a nossa primeira atividade, que foram os nossos primeiros cursos de férias que tinham sido realizados justamente em 2007. E como é que a gente entrou em contato com a rede se a gente não conhecia Leopoldo ainda, né? A gente conhecia Leopoldo de nome, né? Só fomos conhecer Leopoldo pessoalmente lá em Natal, em 2007. Porque em 2006, o professor Paulo Arruda, que foi aquele que participou do nosso seminário anterior, né? Vinculado ao Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética lá da Unicamp, ele entrou em contato com um docente que era o coordenador, naquela época, do nosso programa de pós-graduação em Ciências Biológicas e Genética aqui do Instituto de Biociências de Botucatu. E fez a proposta para ele de ampliar ainda mais a rede e trazer os cursos de férias para cá, né? E aí nós resolvemos implementar esses cursos de férias, criamos uma disciplina vinculada a esse programa de pós-graduação para oferecer o treinamento dos nossos alunos de mestrado e doutorado para que eles pudessem atuar como monitores nos cursos de férias. E foi aí que nós criamos o primeiro curso de férias, que foi chamado Experimentando Genética, em 2007. Os primeiros cursos de férias, não só em 2007, mas logo nos primeiros anos, né, eles eram dessa forma como vocês estão vendo nessas duas fotos, né? A gente utilizava as próprias salas de aula aqui do Instituto de Biociências, os laboratórios, mas a gente não modificava nada. E eram cursos muito experimentais, logicamente baseados, né, nos questionamentos dos estudantes, assim como o Leopoldo e vários outros grupos da rede realizam, né? Mas a gente queria ir além, né? A gente queria tornar isso um pouquinho mais atrativo para os estudantes do ensino médio, né? E aí eu comecei a ler sobre o professor Leopoldo, né? E não só encontrá-lo nos encontros anuais. E uma das leituras, né, sobre a vida acadêmica, as propostas, as ideias de Leopoldo, tá? É essa aí que vocês estão vendo no slide. Foi uma entrevista que ele deu para a revista FAPESP em 2001, contando dos cursos de férias, né? E o que ele imaginava da interação entre ciência e arte. Então, não vou ler tudo que está aqui, mas eu vou ler o que está em destaque aqui em amarelo, né? Então, uma das coisas que Leopoldo falou nessa entrevista, que a linguagem da arte é muito importante se você quer transmitir emoção. E Leopoldo sempre falava isso, né? Se você quer emocionar alguém, é pela arte, né? Por isso que ele associava arte e ciência. E a segunda parte que está destacada aqui é que durante um dos cursos de férias que ele realizou na UFRJ, um dos palestrantes que ele havia convidado não pôde participar. Então, em cima da hora, os alunos falaram, professor Leopoldo, então vai o senhor dar a palestra, né? E aí ele falou assim, eu vou, mas deixe estar. Vamos fazer o seguinte, em vez de apresentar slides, eu falo e vocês representam aquilo que estaria nos slides. E a partir desse momento, os nossos alunos aqui começaram a atuar justamente dessa forma. Ao invés da gente utilizar slides, livros ou só experimentos, a gente vai utilizar arte o tempo todo durante os nossos cursos de férias. E foi assim, né, que a partir de 2009, que foi justamente o período em que houve o ingresso de um outro grupo junto à rede, que é o grupo da professora Carmen Boaro, que era vinculado ao programa de pós-graduação de botânica aqui do nosso Instituto de Biociências, começou a atuar não só com experimentos,
baseados nos questionamentos, né, dos estudantes do ensino básico, quando eles chegavam para realizar esses cursos de férias. Aqui vocês estão vendo várias fotos de alguns desses experimentos realizados por eles. Mas a gente passou a atuar realmente com arte, associada o tempo todo, desde o momento da chegada desses estudantes aqui dentro da universidade. Então, o que vocês estão vendo aqui é um exemplo do que a gente costuma fazer desde 2009 nas nossas salas de aula, né? Para cativar esses estudantes e para que realmente eles se sintam acolhidos dentro da universidade, a gente não utiliza mais aquelas salas frias, vazias, né? Todas as nossas salas tem uma temática específica associada ao próprio tópico dos cursos de férias, e todos os anos os nossos alunos de pós-graduação, eles não desenvolvem só as atividades experimentais, pensam nos experimentos que vão ser realizados e tudo mais, mas eles também dispõem de um grande tempo para fazer todo esse enfeite das salas de aula, né? E isso tem surtido um enorme efeito, não só para cativar a curiosidade dos estudantes para aquela temática e para eles levantarem um número de questionamento muito maior do que eles faziam nos primeiros anos dos cursos de férias, né? Mas também para eles se sentirem acolhidos. Só para vocês terem uma ideia, a gente nunca esvazia salas, né, dessa decoração que a gente faz antes do final dos cursos de férias, mas teve um ano que a gente estava tão na correria que alguns estudantes do ensino médio permaneceram conosco durante a retirada de tudo. E um deles falou assim: mas essa sala está tão triste, né? Na nossa escola deveria ser dessa forma também. E da mesma forma como o Leopoldo, né, se dedicou tanto tempo a fazer peças de teatro, a gente passou a trabalhar com isso também, né? Então, todos os cursos de férias, não só o da temática de genética, hoje desenvolvem várias peças de teatro. Algumas dessas peças de teatro acabam ficando só dentro dos nossos próprios cursos de férias e outras peças de teatro acabam sendo publicadas ou apresentadas em outros lugares, né? Então, aqui está até um exemplo de uma peça de teatro que a gente apresentou durante o Congresso Brasileiro de Genética. E ela foi protagonizada não só por estudantes de pós-graduação e graduação, mas também por docentes aqui da universidade. E lógico que muito mais do que nós, né, docentes, os nossos alunos de mestrado e doutorado, eles são super criativos, eles se envolvem absurdamente, então eles conseguem desenvolver materiais e peças de teatro que são maravilhosas para passar esse conteúdo para os estudantes, os alunos do ensino médio. E aqui eu coloquei algumas fotos para vocês entenderem isso que eu estou falando, dessa associação completa, né, que os cursos de férias da Unesp de Botucatu conseguem fazer entre ciência e arte, desde o primeiro momento até a saída desses estudantes dos cursos de férias. A gente trabalha a todo momento usando fantasias, adereços, só quando eles vão para o laboratório mesmo é que eles estão usando só jaleco, mas é o tempo todo fazendo vídeos, peças de teatro, gincanas, brincadeiras, jogos online, lendo gibi, cantando, ao mesmo tempo que eles estão fazendo experimentos. Às vezes eles estão fazendo experimento e cantando uma música ao mesmo tempo, né? E isso é o que Leopoldo sempre falou, né? É levar esses adolescentes ao encantamento, né? Eles só vão conhecer o que é ciência se eles realmente se encantarem pela ciência, né? Eles só vão saber os passos e o que é o método científico se eles não só compreenderem isso, mas se eles se encantarem por isso. E eu acho que aqui a gente consegue realmente promover esse encantamento total, né? Porque eles se envolvem também nessas peças de teatro, eles fazem os vídeos, eles bolam as letras das músicas, eles tocam os instrumentos, né? E a gente costuma também pedir no primeiro dia que eles façam um desenho de um cientista e façam um desenho de um artista. E aí, geralmente, eles costumam fazer desenhos completamente díspares, né? O cientista é aquele nerd, louco, homem, branco, de jaleco, sem vida pessoal, e o artista é aquele sonhador, né? Totalmente colorido, que tem felicidade na vida, né? E no último dia, a gente pede que ou eles desenhem novamente, ou eles comentem sobre os desenhos deles, e eles realmente conseguem conectar o cientista com o artista.
e um dos estudantes, quando finalizou um dos cursos, ele disse que todo cientista é também um artista que descobre o mundo à sua volta. E é exatamente isso que a gente espera deles. E da mesma forma como nos cursos, quando eram realizados presencialmente, nos 2 últimos anos, os nossos cursos de férias foram realizados na forma virtual, basicamente utilizando o Google Meet, como a gente está fazendo agora, e o Padlet, né, que é uma plataforma de postagem de vários textos, materiais e vídeos. Mas a gente não perdeu a essência, né? Que é a realização de experimentos para que esses estudantes aprendam, né, os passos do método científico. Então, vocês estão vendo aqui alguns exemplos, né, de fotografia. Isso aqui é o print da tela de um dos alunos fazendo um experimento ao vivo durante o nosso curso lá na casa dele, né? E da mesma forma a gente trabalhou muito com arte, né? Então todos os nossos estudantes de pós-graduação, eles entraram nesse novo esquema virtual e a gente continuou trabalhando com jogos, com peças de teatro, com música e com gincanas com esses alunos. E só para vocês terem uma ideia, aqueles que ainda não conhecem muito bem, né, os grupos aqui de Botucatu, com esse convite feito em 2006 pelo professor Paulo Arruda, da Unicamp, para o ingresso da Unesp, né, com um grupo da Unesp junto à rede, os nossos grupos foram crescendo em número, né? Então, basicamente, a cada 2 ou 3 anos foram sendo criados novos cursos de férias e novos grupos vinculados à nossa rede de Leopoldo aqui. Então, hoje nós temos 6 cursos de férias, que são experimentando genética, investigando a vida das plantas, reprodução de AZ, virando a célula do avesso, aqui tem um erro meu, do amarelão às picadas de cobra, um passeio pelas doenças tropicais, a ciência por trás das jaulas e gaiolas. E até hoje a gente já recebeu mais de 2.300 estudantes do ensino médio, não só de escolas de Botucatu, mas de escolas de várias e várias cidades da região. Às vezes vêm estudantes de escolas bem distantes. E nesse nosso mundo virtual, né, se a gente pode ter alguma vantagem em relação a isso, né, nos 2 últimos anos a gente abriu inscrições e recebemos estudantes de vários estados diferentes do país. Né? E todos esses cursos de férias, eles são realizados de forma concomitante, né? Embora cada um tenha uma temática, a gente tem uma abertura, um encerramento em conjunto. No final de todos os cursos, a gente costuma fazer uma feira de ciências, que também ocorreu de forma virtual no nosso primeiro ano de pandemia, né? E todos esses cursos de férias são vinculados ao que a gente chama de um programa de extensão universitária, né? Um projeto é aquele que tem começo, meio e fim, um programa que, pelo menos na nossa universidade, é considerado um projeto que já se desenvolve há muito tempo, né, tem condições de se perpetuar. E esse programa recebe o nome de Difundindo e Popularizando a Ciência na Unesp, interação entre pós-graduação e ensino básico, e tem sido realmente um dos destaques das nossas atividades extensionistas, não só aqui no Instituto de Biociências, mas também nas outras 3 unidades da Unesp que existem aqui, que é a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a Faculdade de Medicina de Botucatu e a Faculdade de Ciências Agronômicas, porque todos esses cursos de férias vinculados a esse grande programa de extensão universitária, eles são realizados por docentes e alunos de pós-graduação vinculados a 7 programas de pós-graduação. Então, anualmente, a gente tem cerca de 100, 120 alunos de pós-graduação que atuam como monitores para receber cerca de 250, 300 estudantes do ensino médio que se distribuem por todos esses 6 cursos de férias. E assim como o Leopoldo nos ensinou, né, a gente não poderia ficar só nos cursos de férias, né? Porque todos esses estudantes, né, que vêm para a universidade, então a gente abre as portas da universidade para que eles conheçam não só o que é ciência, mas o próprio ambiente universitário, né? As salas de aula, os laboratórios, os nossos alunos de graduação, especialmente os nossos alunos de pós-graduação e os professores, e desmistificar, né, que o cientista é gente como eles, né? Todos esses estudantes são considerados jovens talentosos, né, como Leopoldo dizia. Mas a gente consegue selecionar, infelizmente, só alguns desses estudantes como jovens talentos para que eles venham para dentro dos nossos laboratórios de pesquisa e realizem projetos de pesquisa de iniciação científica júnior. Então, assim como o Leopoldo conseguia fazer isso, a Unesp conseguiu fazer isso, acho que de uma forma brilhante,
porque existe já um convênio há muitos anos da nossa reitoria com o CNPq. Então, todos os anos é lançado um edital específico, PIBIC Júnior. Nós costumamos selecionar vários desses estudantes que se distribuem pelos laboratórios de pesquisa, não só de nós, docentes que atuamos nos cursos de férias da rede, mas de outros docentes que já conhecem os cursos de férias e sempre nos pedem, vocês podem indicar um estudante que seja jovem talentoso? Né? E vários desses estudantes já terminaram cursos de graduação e já terminaram, inclusive, mestrado e doutorado, e estão hoje aí atuando como profissionais em diferentes áreas. Então, isso aqui é só um levantamento, porque a gente não consegue identificar todos esses bolsistas, mas a gente estima que a gente já teve mais de 100 jovens talentosos dessa rede de Leopoldo, que passaram pelos nossos laboratórios por pelo menos um ano. Alguns deles ficaram 2, 3 anos, durante todos os 3 anos do ensino médio. Vou voltar aqui no slide, espera aí. E uma outra coisa que eu acho que Leopoldo proporcionava com esses encontros e que a gente vivenciava isso com esses bolsistas, com esses jovens talentosos do ensino médio, era que eles participassem também desses encontros da rede, né? E vários desses estudantes tiveram oportunidade de conhecer o professor Leopoldo, mas eles também tiveram oportunidade de conhecer outras cidades, outras culturas, outros lugares, né? Vários deles tiveram oportunidade de sair das suas cidades pela primeira vez e vários deles, nem se fala, né, tiveram a oportunidade de pegar um avião pela primeira vez, né? Então, eu acho que são experiências que a gente não consegue colocar, né, no ponto do lápis, né, fazer uma quantificação, mas a gente via pela expressão desses estudantes que essas viagens para os encontros da rede eram um ponto que realmente a gente não poderia perder. Eu sei que a gente tem uma certa dificuldade de auxílios financeiros, né? Mas eu realmente espero que em breve a gente consiga novamente trazer esses estudantes e os professores que participam também, os professores da rede básica, que participam dos nossos cursos de férias, para os nossos encontros, porque realmente eu acho que isso é um diferencial extremamente positivo na vida deles. E eu trouxe aqui só a história de um desses bolsistas, né? Desses ex-cursistas que passaram pelos nossos cursos de férias e que depois foram selecionados como um dos jovens talentosos. E esse ex-cursista é a Cassiane. A Cassiane veio fazer o nosso primeiro curso de férias em 2007, quando ela estava no primeiro ano do ensino médio. Essa aqui é a Cassiane, ó, num dos intervalos do nosso curso de férias experimentando genética. E ela foi tão brilhante, tão criativa, nos chamou tanto a atenção, que ela recebeu uma dessas bolsas PIBIC Júnior e ficou comigo durante os 3 anos do ensino médio. Ela recebeu uma bolsa para terminar o ensino médio numa escola particular. Aí ela ingressou em Ciências Biológicas, se formou em 2014, ingressou no mestrado no programa de pós-genética, ingressou depois no doutorado e finalizou o doutorado dela recentemente, no final de 2021. Hoje ela atua como professora da rede básica e ela é coordenadora da área de ciências biológicas aqui da Regional de Ensino de Botucatu. Mas por que eu coloquei a Cassiane aqui como exemplo? Porque a gente tem inúmeros desses exemplos de ex-cursistas que passaram, né, pelos nossos cursos, foram jovens talentosos e que hoje já terminaram aí o mestrado e o doutorado, por conta de algo que a Cassiane colocou nos agradecimentos da dissertação dela, realizada em 2017. E um desses agradecimentos foi ao professor Leopoldo, né? Ao professor Leopoldo Demeis, pois mesmo não estando mais fisicamente entre nós, suas ideias e pensamentos estão presentes. Agradeço por seu cuidado com a divulgação científica, de forma tão prazerosa e divertida. Se não fosse ele, talvez eu não seria o que eu sou hoje. Cassiane nunca conheceu o professor Leopoldo pessoalmente, mas a Cassiane nos escutou, não só a mim, mas os outros docentes que participam dessa rede, inúmeras histórias sobre o professor Leopoldo. E todos esses ex-cursistas e que foram nossos bolsistas sabem exatamente a história de Leopoldo, a história de Vivian, a história da rede, a história de Wagner. Todos eles querem ser como Wagner.
E eu acho que vários deles estão galgando isso, né? Estão conseguindo abrir os olhos para a ciência, se inserir de alguma forma na educação básica, na educação superior ou em outras profissões, né? Que era algo que eles não vislumbravam quando eles tinham 13, 14, 15, 16 anos. Então, esse é um dos meus grandes xodós, né? A gente diz aqui que a gente não vai mudar o mundo, mas a gente consegue mudar o mundo de vários desses estudantes, assim como o Leopoldo nos ensinou que a gente deveria fazer. Em 2012, foi um outro ponto, né, um outro momento que realmente me marcou muito, que foi um encontro que nós realizamos da rede em Búzios. Acho que foi o segundo encontro realizado em Búzios, né? E foi num ambiente muito legal, porque foi ali no Cine Bardot, né, que é um cinema antigo, e as nossas reuniões foram feitas ali dentro, aqui Leopoldo conversando em determinado momento conosco, eu estou aqui, ó, estou aqui prestando atenção, né? Mas, esse encontro me marcou por dois pontos, especificamente. Por conta da arte, porque nós tivemos sessão cinema à noite, e Leopoldo costumava levar várias pessoas para fazer performances artísticas ali. Então, isso me chamava muita atenção, de inserir mais e mais arte, né, nas atividades que a gente fazia aqui, e ter mais esse lado lúdico, não só junto aos nossos cursos de férias, mas talvez produzir outro tipo de material, fazer outro tipo de atividade mais artística, mais lúdica aqui dentro da universidade também. Mas me chamou a atenção porque um dia, chegando de manhã para uma das atividades do encontro, aqui fora do Cine Bardot, tinha vários bancos, né? E Leopoldo virou para mim e falou assim: senta aqui nesse banco, eu vou te fazer um exame médico agora, posso? Eu falei assim: pode, professor. Ele falou assim: você tem um olho muito arregalado, Adriane. Eu vou fazer um exame de tireoide em você agora, né? E com a enorme delicadeza, ele pôs as mãos, né, no meu pescoço, fez o exame e falou assim: não, você não tem nada não, Adriane, você tem só o olho arregalado mesmo. Mas eu acho que isso caracteriza Leopoldo, né? Sempre caracterizou, que é esse olhar humano, esse olhar para a pessoa, né? Ela é uma pessoa, é um indivíduo, eu vou conhecê-la, e eu vou fazer o melhor que eu posso por ela. E aí esse foi o segundo momento que realmente ficou marcado na minha mente de Leopoldo como pessoa. E nesse mesmo período, eu não me recordo, eu coloquei aqui nesse slide 2012, mas eu realmente não me recordo exatamente se foi nesse ano que eu tive a oportunidade de ir até o UFRJ e conhecer o laboratório de Leopoldo. E todo mundo falava assim: ah, você vai conhecer o laboratório de Leopoldo? Ele produz pra caramba, ele, né, publica artigos pra caramba, mas você vai ver o laboratório dele, é horrível, era horrível mesmo. Wagner vai saber disso. Tinha umas banheirinhas de bebê, né, de dar banho em bebê, que ficavam ali do lado das pias, mas eu não prestei atenção em nada disso. O que me chamou a atenção é que dentro do laboratório de Leopoldo tinha uma salinha. E esse era um outro laboratório paralelo de Leopoldo. Parecia um mundo paralelo, mas não era paralelo. E era totalmente interconectado com o laboratório de pesquisa de Leopoldo, que era essa sala que vocês estão vendo aqui. Que era uma sala onde Leopoldo tinha alunos de cursos de graduação de outras áreas, que não eram da área de biologia, bioquímica, né? Então, aqui a gente está vendo Dilcênio, né, que era da área de belas artes, e ali devia ter alunos de artes cênicas, da área de comunicação visual, ali da UFRJ, e ali eles começaram a desenvolver vários materiais audiovisuais, e aquilo me encantou absurdamente, né? Eu falava assim: como é que uma pessoa, um pesquisador da área de bioquímica médica consegue ou se atreve, né, a desenvolver tantos materiais belíssimos, né? E como é que ele consegue supervisionar esse grupo, né? E associar que esse grupo trabalhe em conexão total com os outros alunos de bancada, que estão lá na bancada fazendo pesquisa na área de bioquímica, né? E isso realmente me marcou absurdamente. E foi aí, né, que eu resolvi que os meus alunos deveriam colocar nas teses e dissertações deles um objetivo suplementar. Lógico que eu não tinha condições de produzir material audiovisual nenhum, né? Mas talvez eu pudesse produzir algo mais simples. E aí os meus alunos passaram a produzir cartilhas e jogos, né?
peças de teatro, então todos eles tinham a obrigação, e nenhum deles se negou a fazer isso até hoje, de colocar um objetivo suplementar. Então, se eles trabalhassem, por exemplo, sexagem molecular em aves, eles iam produzir uma cartilha ou um jogo associado a isso. Se eles trabalhassem com conservação de araras azuis, baseada em marcadores mitocondriais, eles iam produzir uma cartilha ou qualquer outro material didático que fosse lúdico e voltado para um público específico, principalmente estudantes e professores da rede básica pública, né? E aí a gente começou a produzir vários e vários desses materiais. Eu sei que hoje tem vários docentes, como a professora Lígia, que fazem isso também. E um desses materiais não foi diretamente relacionado a nenhuma tese, dissertação dos meus alunos, mas estava mais associado ao grupo de pesquisa do César, né? César foi o que começou a coordenar o grupo da área de genética junto à rede, ele ficou nessa coordenação 2 anos e depois eu tomei a frente dessa coordenação, mas César sempre acompanhou as atividades da rede. E o grupo de alunos de César, junto com um grupo de alunos meus, dos meus orientados, se propôs a desenvolver um gibi. E como eles conheciam a história de Leopoldo, eles criaram um narrador para esse gibi, que é esse que vocês estão vendo aqui, que é o professor Leopoldo. E esse gibi trata exatamente daquilo que Leopoldo, né, batalhou durante tantos anos e propaga, né, que a gente faça, que é a gente difundir o que é ciência, como se faz ciência e o que é o método científico. Bom, até que a gente chegou num ponto aqui no IB, né, que já tínhamos a realização de vários cursos de férias, vários docentes também começaram a produzir esses materiais como cartilhas e jogos, ou associados aos próprios cursos de férias, ou associados aos projetos de pesquisa dos seus alunos de mestrado e doutorado, que nós começamos a nos questionar como a gente poderia ampliar as nossas ações de educação e divulgação científica aqui na Unesp, principalmente no Instituto de Biociências de Botucatu, e incentivar mais pessoas a participarem desse tipo de atividade. Não só estudantes de pós-graduação, mas alunos de graduação também, outros docentes e até mesmo os técnicos. E foi aí que surgiu o que a gente conhece como a GDC, que João Bento já contou para vocês, né, que é a Agência de Divulgação Científica e Comunicação do Instituto de Biociências de Botucatu. Ela não surgiu com esse nome, mas ela surgiu como uma ideia da direção do Instituto de Biociências em 2018, que era para a gente começar a produzir alguns materiais, principalmente audiovisuais, para divulgar o que a gente fazia aqui dentro da universidade para a sociedade. E aí a gente resolveu que então a gente iria ir além e iria criar realmente uma agência que desse conta de desenvolver atividades e materiais que fossem voltados não só à divulgação científica, mas à comunicação do que a gente faz e realiza aqui na Unesp, incluindo a exposição de ideias, produtos e serviços. Não vou conseguir contar tudo o que é essa agência hoje para vocês, mas de forma geral, quando essa agência foi criada, ela foi criada via uma portaria. Ela existe ainda hoje via uma portaria, né? E no início, ela foi criada em setembro de 2018, quem participava das atividades dessa agência eram 3 docentes e 3 técnicos. E os docentes eram associados à área de ciências biológicas, nutrição e zootecnia, e os técnicos eram associados à nossa diretoria técnica de informática, ou eles eram ASAs, né? Assistentes de suporte acadêmico. E nenhum de nós tinha ideia de como produzir material audiovisual, porque a gente não tinha formação nenhuma. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Instituto de Biociências, a gente tem cursos de graduação em ciências biológicas, ciências biomédicas, nutrição e física médica, de pós-graduação voltados às áreas biológicas também. A gente não tem nada de artes visuais, cinema, jornalismo, nada disso. Mas encaramos, né, o desafio. Começamos com pouquíssimos equipamentos ou com o nosso celular e aos poucos a gente foi crescendo. E essa é a nossa agência hoje.
Então, quem me conhece sabe que a GDC é meu xodó. Tudo que a GDC faz é o meu xodó. E toda vez que eu olho para essa área física, eu lembro daquele laboratório, daquele espaço de desenvolvimento de material audiovisual do professor Leopoldo. Que quando eu entrei lá, eu não fazia a menor ideia que algum dia a Unesp teria, ou o Instituto de Biociências de Botucatu teria capacidade de fazer algo, não digo idêntico, porque Leopoldo produziu aqueles vídeos que eu acho que ninguém faz igual, mas ir nessa mesma linha, né, de divulgar ciência para diferentes parcelas da população numa linguagem que seja compreensível e que seja amigável e que seja cativante. Então, hoje a GDC tem vários equipamentos realmente que são considerados essenciais, não só para os nossos pesquisadores, para divulgar, né, na forma de vídeos e outros materiais que eu vou falar rapidamente para vocês sobre a pesquisa deles, mas para divulgar eventos, né, e a gente consegue colocar esses materiais de extrema qualidade também para serem vinculados em estações de TV, né. Então, a GDC começou minúscula, né, com a perspectiva de produção de alguns vídeos de divulgação científica, e hoje é isso que essa agência consegue fazer. Na área de divulgação científica, a gente produz vídeos de diferentes formatos, né, sob demanda dos diferentes pesquisadores e alunos, ou da própria criação da agência. A gente desenvolve vários programas que têm episódios, periódicos, desenvolvemos podcast, festivais, transmitimos várias lives, fazemos produção de entrevistas, produzimos textos que são colocados em blogs, jornais e revistas, fazemos oficinas de treinamento, principalmente da parte técnica de produção audiovisual, fazemos desenvolvimento de projetos ou incubamos projetos de outros docentes que queiram atuar em educação e divulgação científica, e produzimos também cards, folders e outros tipos de artes. E realizamos algumas campanhas específicas durante alguns períodos ou datas comemorativas que a gente tem ao longo do ano. E na área de comunicação, a gente trabalha mais na forma interna. Então, toda a parte de divulgação científica é para o público externo, e a parte de comunicação fica para o público interno aqui do Instituto de Biociências. Então, hoje a GDC gerencia grande parte dos e-mails, tem uma newsletter semanal, realiza reportagens, também produz vários materiais de comunicação, diferentes formatos, e faz o gerenciamento, divulgação e transmissão dos eventos. Que agora, felizmente, a gente voltou na forma presencial aqui na Unesp, né? Mas vários desses eventos vão continuar na forma híbrida. E aqui são as mídias e redes sociais que a GDC atua, não vou ficar falando o nome de todas elas aqui, mas a gente consegue atuar, não todas, né, mas em grande parte delas, né, porque elas possuem diferentes públicos de diferentes idades, e hoje a gente consegue vincular os nossos programas, não só na TV Unesp, mas na TV Câmara de Botucatu e numa outra TV local que a gente tem em Botucatu, que é chamada TV Alfa, né, de forma que a gente realmente consiga levar esses vídeos de divulgação científica para uma parcela o maior possível que a gente consiga da nossa sociedade. E para quem tiver interesse, né, tá aqui o link do canal YouTube da GDC, ali vocês conseguem encontrar todas as nossas produções e todos os eventos que foram transmitidos via aqui no nosso Instituto de Biociências. E a gente também tem um canal no Spotify, que é só digitar lá GDC, vocês vão encontrar também onde está vinculado o nosso podcast. E um desses programas, né, que foi talvez o que tenha repercutido mais na mídia, ele foi chamado Minuto Ciência. Ele tem vários conteúdos voltados ao professor, especialmente ao aluno do ensino básico, então eu estou chamando a atenção por conta disso, né? Então, isso tem sido um extra que a gente tem feito junto à rede para trabalhar com a produção de material didático, material de divulgação científica para esse público especificamente. Esses episódios do Minuto Ciência, eles estão sendo vinculados no canal YouTube da GDC, né? E também vinculados ao TikTok, né? Com muito custo, eu entrei no TikTok há uns 2 anos atrás, né?
e foi uma das melhores coisas, porque ali bomba de estudante do ensino médio, ali eles tiram dúvida, ali eles planejam experimentos para eles realizarem de forma virtual durante a pandemia, ou de forma presencial nas escolas, eles cutucam os professores que eles vão levar experimentos para fazer lá, e eles pedem novos vídeos, então tudo que eles têm colocado ali de sugestão, a gente tem levado em consideração para gerar novos episódios do Minuto Ciência. E a gente também tem produzido algumas lives voltadas para esse público infanto-juvenil, né? No sentido de cativar, né, essas crianças e adolescentes para a ciência e trabalhar com diferentes temas de ciência e levar cientistas para que eles conheçam os cientistas que nós temos no país, né? E mostrar que eles também podem ser cientistas se assim eles desejarem. A gente fez também um festival Elevator Pitch, em que os nossos alunos de mestrado, doutorado e graduação apresentaram uma série de vídeos, vocês estão vendo pedacinhos desses vídeos aí, né? Para que a gente ampliasse ainda mais essa produção audiovisual e pudesse colocar esses vídeos aí em diferentes mídias e que a população pudesse entender o que se faz em termos de pesquisa aqui dentro da universidade. E para já finalizando, né, em 2022 em diante, né, o que Leopoldo e o que a rede, né, mostrou que seria possível da gente realizar em termos de educação e divulgação científica. Durante esses encontros, né, da rede, a gente teve a oportunidade de conhecer vários locais, né? Então, a gente conheceu não só universidades ou outros locais em que não tinha uma universidade especificamente vinculada a grupos da rede, mas a gente conseguiu também visitar vários espaços, centros e museus de ciência interativos, né? E aqui eu coloquei 3 exemplos de espaços que também me marcaram absurdamente. Eu sei que marcaram os outros docentes aqui da Unesp de Botucatu que tiveram oportunidade de conhecer esses locais. Um desses locais é o Espaço Ciência em Pernambuco, né? Que é coordenado pelo professor Pavão. O outro espaço é o CDCC e da USP de São Carlos, que é coordenado pela professora Leila Beltramini, e um terceiro espaço é a Seara da Ciência, que foi apresentado para nós num outro seminário, né, da rede, que já foi coordenado pelo professor Marcos Vale, né? E todos eles também são ou eram coordenadores de grupos da rede, né? E quando a gente visitava esses espaços, né, o que me encantava mais era essa interatividade e a possibilidade desses espaços serem visitados por professores e estudantes do ensino básico. E aqui no Instituto de Biociências existia já um sonho antigo, de mais de 20 anos, de se criar um museu interativo, né? E que pudesse trazer as escolas de Botucatu e região para esse espaço. E esse sonho começou a tomar realidade no ano passado, e agora ele está sendo realmente, se tornando uma realidade, porque a gente está visualizando, né, que ele está não levantando, porque o prédio já existia, mas esse prédio está sendo reformado efetivamente, né, por conta da captação de alguns recursos via emenda parlamentar, projetos temáticos da FAPESP, e editais específicos que foram lançados pela reitoria da Unesp recentemente. Então, o que vocês estão vendo aqui é um sonho se tornando realidade a partir desse ano de 2022, que é o nosso espaço Ciência e Bebê aqui do Instituto de Biociências de Botucatu, que vai comportar basicamente 4 grandes áreas, que é um centro de exposições e divulgação científica. Vocês estão vendo aqui um prospecto, né, de parte do que seria esse centro de exposições, que também vai ter laboratórios como esses, para a gente receber os estudantes e professores do ensino básico, os nossos estudantes de graduação também. Ele vai ter um centro de oficinas e cursos com mais laboratórios desse porte aqui, e com um grande anfiteatro na forma de uma arena. A própria GDC vai migrar para esse local e a gente também vai ter ali um centro de coleções biológicas. E toda essa área, ela comporta cerca de 2.000 metros quadrados. Então, o que a gente espera é que, no futuro, a gente tenha algo assim como o CDCC, a Seara da Ciência e o Espaço Ciência de Pernambuco. E, mais recentemente ainda,
a gente resolveu investir ainda mais na divulgação e na educação científica para estudantes, né, da rede básica. E aí a GDC fez uma parceria com a ACI, Assessoria de Comunicação e Imprensa da Reitoria da Unesp, e nós estamos montando, já está isso, né, disponível para todo mundo. Há cerca de um mês, nós começamos a montar uma página chamada Unesp para Jovens, onde ali a gente tem vários textos, né, de diferentes tópicos, com uma linguagem muito acessível, muito amigável, lúdica, vários desenhos e vários links que levam a vídeos e outros textos palatáveis, né, para que esses estudantes conheçam o que há de mais recente em temas de ciência de diferentes áreas. E mais recentemente ainda, há 2 semanas, a GDC, também em parceria com a CI da Reitoria da Unesp, montou uma nova proposta, que é a gente gerar um programa para a TV Cultura. Esse programa vai ser composto de 10 episódios, de um desenho animado, então nós vamos criar em parceria com essa empresa de animação, as personagens, os temas, e colocar isso agora na TV Cultura. E o que eu contei para vocês não foi tudo que o Instituto de Biociências vem realizando por conta de todas essas ideias que se iniciaram há tanto tempo atrás, lá em 2006, 2007, quando a gente conheceu o professor Leopoldo e se encantou por ele e pelas ideias dele, né? Mas isso tudo só é possível porque a gente tem um time muito, muito grande de pessoas, não só docentes, mas alunos de graduação, pós-graduação e técnicos também envolvidos. Eu não colocaria aqui nenhum nome, porque eu iria esquecer o nome de vários e vários deles. Então, meu agradecimento de forma geral para todas essas pessoas que compartilham dessa minha caminhada, né, e sonham comigo em ampliar ainda cada vez mais essa transposição do que a gente faz dentro da universidade para a sociedade, e que são as pessoas que fazem parte da GDC, do Programa Difundindo e Popularizando a Ciência Unesp, a Comissão do Espaço Ciência e Bebê, e a CI da Unesp. E eu vou terminar, né, mostrando para vocês, agora especificamente em relação à minha carreira, né? Tudo isso é o que é feito dentro não só do Instituto de Biociências, mas da Unesp. Mas Leopoldo teve uma influência tão grande da minha carreira que em 2006 eu não tinha essa ideia, né? Eu nunca quis ser professora. Eu queria ser pesquisadora, porque eu achava que eu não tinha o dom de falar com as pessoas, eu não queria interagir com o aluno, eu achava que eu não ia ministrar uma aula decentemente. Então, meu sonho era que aparecesse do nada, né, um edital para eu prestar um concurso para pesquisador. Mas, lógico que não foi assim, né? Eu prestei um concurso para professor. Caí na sala de aula. E no mesmo ano em que eu caí na sala de aula e me apaixonei pela docência, eu conheci a rede, né? E me apaixonei pelas ideias propostas pela rede e por Leopoldo. E aí, anos e anos depois, né, eu fui fazer o concurso para minha livre docência, que vocês estão vendo aqui a capa do meu trabalho apresentado na livre docência. O texto que vocês estão vendo ao lado é o memorial da minha livre docência. E aí, todo mundo, quando vai fazer a livre docência, ou apresenta uma tese ou faz, né, um compilado, né, analisando a sua produção científica em termos de pesquisa. E eu falei assim, mas eu não posso fazer isso, né, porque a minha pesquisa caminha lado a lado com toda essa parte de divulgação científica, talvez hoje, em 2022, mais a parte de divulgação científica do que a pesquisa em si, mas eu falei assim, não, eu vou fazer um texto voltado às duas coisas. E me falaram assim, mas não pode. Eu falei, quem disse que não pode? É porque nunca ninguém fez, mas eu vou fazer, né? E realmente a minha livre docência ela foi baseada em toda a minha produção científica de pesquisa e a parte de divulgação científica, né? E meu memorial conta muito desse impacto que Leopoldo teve na minha vida acadêmica, né? Eu não vou ler tudo isso aqui, né? Que é contando esse histórico de como eu ingressei na rede, mas eu vou ler só o finalzinho aqui, né? Que em 2006 ou 2007 eu tive a oportunidade de conhecer o mentor dessa rede, professor Leopoldo Demez, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
que moldou e direcionou minha vida acadêmica de uma maneira extraordinária. Sua figura doce e ao mesmo tempo enérgica está presente em diversas das atividades de ensino, pesquisa e extensão que atualmente desenvolvo. Então, como eu falei, em 2007 eu não tinha ideia de que isso iria acontecer comigo. Mas a figura de Leopoldo está tão presente na minha vida que vocês não têm ideia disso. E eu vou terminar com essa figura aqui, que era uma outra história que Leopoldo e Vivian sempre contavam, né? Que se a gente quer que alguém, né, entenda o que é chocolate, não adianta a gente descrever o que é chocolate para ela, né? A gente tem que fazer essa pessoa provar o chocolate. E muitas pessoas que provam o chocolate acabam se encantando e às vezes até se viciando pelo chocolate. E aí Leopoldo fazia uma correlação que se a gente quer que as pessoas, né, principalmente os professores e mais ainda os estudantes, né, de escolas públicas lá da rede básica, se encantem pela ciência, a gente tem que mostrar o que é ciência na prática para eles, né? Trazê-los para dentro da universidade e encantá-los e viciá-los, né? Alguns vão ser viciados pela ciência, né? E eu acho que essa rede conseguiu exatamente isso, é mostrar o chocolate, fazer várias pessoas provarem o que é chocolate e se encantarem pelo chocolate. Só que no meu caso, eu não provei o chocolate, né? Eu provei o sorvete de tapioca. Então, Sandra, eu vou deixar um recado para você. Nós vamos voltar a Natal. Pelo menos eu vou voltar a Natal com 10 milhões de recordações na minha cabeça e no meu coração. Então, você tem a obrigação de servir sorvete de tapioca, não só para mim, mas para todo mundo. Aí não é um pedido, é uma obrigação. E eu vou terminar por aqui, né? Meu amor e meu respeito por essa rede, por Leopoldo e pelas ideias dele são imensas. E eu espero que eu ainda tenha muito e muito tempo aqui dentro da universidade para trabalhar em educação e divulgação científica. E no ano passado eu tomei a maior das minhas decisões do ponto de vista acadêmico. Meu último aluno de pós-graduação defendeu a tese dele há 2 semanas. Eu não terei mais alunos na bancada. Eu só orientarei professores da rede básica e continuarei atuando em divulgação científica. E é isso. Nossa, Adriane, que legal. A Vivian levantou a mão, eu já vou passar para ela. Mas antes de passar para a Vivian, eu queria destacar que essas apresentações no começo, normalmente quem está promovendo o evento, como se eu aqui o estivesse fazendo, ou fosse vinculado a essa ideia, a gente faz propaganda das pessoas que a gente convida para falar, né? E eu usei vários adjetivos com a Adriane, e um que é quase clichê é abrilhantar. Mas vocês viram que não houve nenhum clichê, né? A Adriane realmente é uma pessoa fantástica de a gente conhecer e de poder compartilhar os momentos preciosos da vida. E, bom, vou passar a palavra para a Vivian. E tá aí, Vivian. Disseste, né? A Adriane sempre ótima. Tá aí, é ótima. Obrigada, João. Adriane, a única coisa que eu posso dizer para você e para o César é que aquele jantar foi mágico para todo mundo. E sua apresentação foi incrível. É isso. Eu não imaginei que iria tão longe. E duvido, Leopoldo, pudesse imaginar isso. Obrigada. Mas nós também não imaginamos, Vivian. Mas desde aquele primeiro momento, talvez naquele primeiro momento, naquele jantar, eu não tivesse a real noção do impacto que vocês dois tinham causado em mim e em César. Foi maravilhoso, Adriane. Estou impressionadíssima. E eu tenho certeza que todos que te ouviram também ficaram.
de tudo que você tem conseguido fazer e fez. César, obrigada também, porque eu me lembro muito bem daquele jantar, do sorvete de tapioca e da conversa incrível que a gente teve, tá bom? Obrigada. Clélia, você organiza a sequência? Eu acho que foi o César o próximo a levantar a mão, depois Lígia, e eu acho que depois você. Posso organizar aqui, acho que é o César, depois... Não, a Sandra, pela minha sequência, é a Sandra, depois o César. Sandra, pode falar. Mas, Adriana, primeiro eu vou começar que desafio, né, tem que ser cumprido. Então, sorvete de tapioca para todo mundo, garantidíssimo, né? Vamos dar um jeito. Se a gente conseguir a verba para esse evento, acho que sorvete de tapioca não será a atividade mais difícil de organizar. E dizer que foi maravilhoso, eu fiquei encantada. E é mais um exemplo incrível, né? Até onde o Leopoldo Vaz ele muda a vida das pessoas na ciência, mas também muda a nossa vida particular, né? Eu fico muito feliz, Adriana, de ver tudo que você faz, fico orgulhosa, porque a quantidade de trabalho que a Adriana faz, a qualidade, né? E queria só te parabenizar e dizer que eu vou dar um jeito desse sorvete de tapioca lá em Natal. Parabéns, muito obrigada pela sua apresentação. Que isso, Sandra, eu que agradeço. Ó, eu vou colocar mais um adendo aqui, ó, que eu coloquei no slide, mas eu achei que eu ia extrapolar meu tempo e eu tirei. Foi mais algo que a rede, especialmente Vivian e você, me ensinaram, né? Eu sou apaixonada pelos cursos que vocês fazem e pelo projeto Surdos. E há muito tempo que eu venho falando aqui com a direção do Instituto de Biociências, não que a gente tenha que fazer um curso, porque nós não temos capacidade de ter um grupo de estudantes e professores surdos aqui, mas que eu venho dizendo, a gente precisa aprender Libras, o mínimo que seja, porque nós temos que ser mais receptivos, a gente tem que abrir as nossas lives, pelo menos abrir as nossas lives, não só com o intérprete, mas nós, né? Falando bom dia, como vai você, nos despedindo, perguntando se alguém tem algum questionamento, e a gente vai começar hoje o nosso primeiro curso de Libras, que é voltado para professores, técnicos das sessões de graduação, pós-graduação e de apoio ao ensino, pesquisa e extensão, que são aqueles que recebem os nossos estudantes e o público externo. Então, eu estou super feliz porque a gente vai começar o curso hoje, ele vai se estender por 4 meses e Vivian vai fazer parte do final do curso e eu gostaria que você viesse também, Sandra, para vocês contarem a experiência de vocês. Vai ser maravilhoso. E prepare-se, viu? Eu e Vivian, a gente achava aquilo tão difícil. A gente falava, quando eu via que Vivian também estava achando assim, difícil, dava aquele consolo, que aí se Vivian está achando difícil, qualquer um pode, né? Mas é maravilhoso depois que a gente aprende. Só de falar um bom dia, né? Dizer o seu nome, é uma inclusão, mesmo que a gente não consiga falar tudo. Então, mais uma coisa que a Adriane vai fazer, né? Seria um prazer. Depois me passa direitinho essas datas. Eu fico feliz de ser convidada e vou fazer tudo para participar. Obrigada, Adriane. Obrigada. César? Olá, pessoal. Eu sou um pouco suspeito para fazer um comentário nessa história já bonita colocada pela Adriane, mas, Vivian, eu queria dizer que eu vejo, acredito que essa história vai mais longe ainda, não é? Eu acredito que podemos dizer que ela nasceu aí no Instituto de Biociências, junto a um programa de pós, com poucas pessoas, se expandiu aí de uma forma fabulosa, e hoje a gente tem um cenário bastante propício para isso na Unesp. Para quem é de fora não conhece, a Unesp tem uma capilaridade ímpar no estado, né? A Unesp tem 34 faculdades espalhadas em 24 cidades, nos 4 cantos do estado de São Paulo. Então, assim, você consegue chegar na periferia do estado muito facilmente via Unesp. E hoje é muito bom a gente ver que essas ações, né, começadas lá com a sementinha do Leopoldo, elas hoje inspiram aí uma transformação em andamento na nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então, hoje é muito gratificante ver essas iniciativas como referência, né? O nosso Pró-Reitor de Extensão e Cultura está toda hora em Botucatu, querendo, inclusive, para vocês terem ideia, a gente tem uma agenda agora às 17 horas, que eu já estou atrasado, que é para tratar exatamente desse projeto que a Adriane colocou, é muito bonito, do espaço
Saúde, Espaço Ciência e Saúde, que já está em andamento, né, mas ele é uma proposta bastante ampla, e eu tenho certeza de que a gente tem aí uma sementinha ainda, uma plantinha ainda jovem, viu, Vivian? Vai crescer muito, e eu acho que hoje, certamente, nós vamos ter aí no futuro muito próximo uma transformação dentro da Unesp, na concepção de extensão, de divulgação científica, de comunicação. A nossa agência, a gente tem uma assessoria de comunicação e imprensa. Essa assessoria hoje se inspira muito nas ações aí de comunicação da Adriane. Então, isso tem sido muito positivo. Então, Vivian, eu acho que a gente tem um legado já bem sólido do Leopoldo e que certamente vai se expandir muito ainda. Tá? Eu só queria dizer isso. E não tem nem o que falar do quanto aí os colegas de Botucatu têm se envolvido nisso, a exemplo de vários outros grupos espalhados pelo país, né? Parabéns a todos. Obrigada, César. Lígia? Então, eu achei que eu ia conseguir falar, mas eu acho que eu não vou conseguir falar, porque só em pensamento eu já estou chorando. Eu só queria compartilhar com os demais que não me conhecem assim, né? Mas eu sou vizinha de sala da Adriane, e sei lá, no 3º ou 4º ano do Experimentando Genética, ela me convidou e eu sempre fiz alguma coisa sozinha. Nunca ouvi falar de Leopoldo até o dia que ela me apresentou, né? E aí, desde então, também mudou tudo, porque agora eu achei o meu nicho, eu sei aonde colocar minhas ideias, eu sei aonde, né, me satisfazer profissionalmente. Eu sou feliz, eu vivo dando risada, e isso nos últimos 15 anos, quando juntou só aquela pesquisa que eu já gostava de fazer coisas diferentes, quando juntou com esse grupo, né? E aí a gente cresceu juntas e fizemos muitas coisas juntas. Então, Dri, não é que eu me emocionei com a sua história porque eu conheço a sua história, mas eu me emocionei com você, porque, na verdade, o Leopoldo fez alguma coisa para a rede, mas você foi o nosso Leopoldo aqui na Unesp. Isso que é o mais legal, viu? Então, assim, você é a nossa Leopoldinha. Você nunca falei isso, mas é. Então, agradeço bastante, e aos demais que estão aqui de Botucatu também, que a gente faz tudo sempre, muita coisa juntas, né? Mas muito obrigada, Dri, por essa dedicação com a gente. Ai, falei. Obrigada. Adriane, eu ia partir mais ou menos pelo que a Lígia está falando, né? Porque quando eu entrei para esse grupo, eu era coordenadora da pós e eu escutei você pela primeira vez falando sobre a rede, né? E não é, e assim, cada vez, e a gente todos nós, né, coordenadores, assistimos ela falar, né? E cada vez que ela fala, a gente se emociona. A gente conhece essa história mais de 20 vezes, mas cada vez que ela fala, a gente consegue se emocionar. E como eu não tive a oportunidade, né, de conhecer o Leopoldo, né, mas a Adriane teve essa oportunidade, ela é aquela pessoa que realmente consegue contaminar a todos que escutam. Então, né, agora é o Leopoldina, né, que é a Adriane, mas assim, é impressionante o quanto ela consegue nos emocionar e assim, o quanto a dimensão, né, que ela consegue atingir quando ela fala do trabalho e como ela se dedica a isso, né? Então, assim, eu queria agradecer muito, Adriane, foi um feliz encontro, logicamente, né? Você e o Leopoldo, mas foi, assim, muito feliz encontro aqui de você com todas nós, né, aqui em Botucatu, porque você mudou as nossas vidas, né? Mostrando, né, que a gente consegue trabalhar e consegue atingir um público muito grande, né, e mudar a vida dessas pessoas. E mais ainda, né, quando a gente vê, Adriane, né, você falando que você teve que tomar uma decisão muito importante na sua vida. Mas, assim, essa decisão importante que você está tomando é uma decisão importante que vai nos atingir muito fortemente. Então, assim, é uma decisão que realmente é uma decisão que muda a sua vida, mas também vai mudar as nossas vidas. Então, obrigada, né? Assim, a gente sempre tem que ter essa oportunidade de agradecer. E eu quero agradecer muito, muito tudo que você fez por todos aqui nesse grupo
aqui em Botucatu. E a gente continua ainda encantado e continua fazendo isso por essa força que você tem pelo grupo, né? Então, obrigada, viu? Wagner? Oi, pessoal, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Eu Sim, tô, Wagner. eu tô saindo do fundão para pegar as crianças na escola, mas não poderia deixar de parabenizar a Adriane pela caminhada, pela trajetória e por nos inspirar, Adriane. Então, tive a oportunidade de estar com você ali na coordenação da rede e eu diria que foi um momento assim de enorme aprendizado para mim. A tua vibração, a tua empolgação em tudo que você faz, certamente naquele momento foi importante para a gente dar, né, um prosseguimento ali ao sonho do Leopoldo, ao sonho de todos nós, né, que coordenamos grupos na rede e que somos encantados por essas ações que a gente faz, né. Isso não tem preço, não tem nada que pague isso, né. O depoimento de estudante ao final do curso, a aprovação na universidade. Então, eu queria te agradecer, assim, por ser nossa inspiração e por nos emocionar todos os dias aí com a tua trajetória. Obrigado, tá? Desculpa pela correria, estou saindo para pegar as crianças, quase que eu não consigo falar. Wagner, é recíproco. Aqueles 3 anos não foram só de aprendizado seu, foram muito para mim. E foram, assim como a Lígia já contou que os últimos anos foram extremamente prazerosos, aqueles anos frente à coordenação foram extremamente prazerosos para mim. Né? Porque não foi só o trabalho, foi conhecer uma pessoa também que, como Leopoldo, é fenomenal e que eu considero hoje meu amigo. Obrigado, parabéns. Acho que é isso, João. São todos esses depoimentos. Se você quiser encerrar. Eu acho que a gente encerra com a convicção de como esses eventos que iniciaram, que Clélia iniciou, estão sendo virtuosos, né? A gente tem tido nesses eventos a oportunidade de se conhecer e de nos reconhecer muito uns dos outros. Nos reconhecer pelo que nos liga de forma talvez mais essencial, né, que é o Leopoldo, que é o Leopoldo no que ele representa. E eu fico pensando em como nós nos conhecemos nos encontros da rede, naqueles espaços que nós tínhamos para conversar, para apresentar nossos resultados, mas como isso, mesmo à distância, tem sido eficiente. Eu me sinto, depois dessas conversas, como se a gente estivesse saindo de pequenos episódios dos nossos encontros. Quando eu tenho a oportunidade de reunir com as coordenações dos grupos, eu termino essas reuniões como se eu estivesse saindo de pequenos eventos da rede. E eu acho que é porque a energia boa que a gente passa um para o outro, talvez o Leopoldo tenha enxergado isso de alguma forma, quando ele nos convidou. E quando convidou pessoas que convidariam outras pessoas. Então, eu acho que a gente está indo muito bem. Acho que a gente vai seguir com muito orgulho da rede e eu realmente acredito que a gente vai conseguir fazer a rede crescer em todas as possibilidades que ela tem de crescer e que ela precisa seguir, que a gente tenha assim, todo esse senso de pertencimento que a gente tem, esse orgulho que a gente tem da rede, que ele agora passe a essas mudanças que ocorreram na sociedade, na divulgação da informação. Que a rede consiga trazer também isso para a gente. Adriane, muito obrigado de novo por ter aceitado. A gente sai aqui já olhando para frente, para o nosso próximo momento, e vamos conversar. Eu acho que eu vou fazer aqui o que eu acho que a Adriane me permitiria. As pessoas que estão, os grupos novos da rede, tenham na Adriane uma referência no que diz respeito à divulgação e popularização de ciência e produção de conteúdo dentro da rede. A apresentação dela deixou isso super claro, mas tem pessoas que não puderam estar presentes hoje e
mas esse registro histórico vai ficar para sempre aí nos bancos de dados da rede, nos canais e portais da rede do futuro. Tá bom? Muito obrigado, Adriane. Obrigado demais, Clélia, por estar sempre organizando e ajudando a gente a manter essa atividade excelente como ela está sendo. João, Adriane, eu prefiro que você finalize. Eu vou só finalizar agradecendo, porque como você falou, né? Quando a gente encontra as pessoas, é extremamente prazeroso, né? Eu acho que me fez recordar muita coisa, me fez me emocionar muito e estar com vocês também me emocionou muito. Eu falei antes de vocês entrarem para a Clélia que eu não costumo ficar nervosa quando eu vou falar da palestra nem nada, mas que hoje eu estava com dor de barriga. Porque realmente é diferente para mim. Toda vez que eu tenho que falo da rede, eu falo de Leopoldo, eu me emociono, né? E Vivian falou aqui que eu sou fantástica, mas eu acho que a rede é fantástica. A rede tem essa capacidade, né? De nos cativar de tal forma, de nos emocionar. Pode ser um encontro, né? A gente só bater um papo e a gente se emociona, né? E que em Natal realmente seja realmente emocionante para todos nós. É isso. Então, nos vemos daqui a uns dias, né, Clélia? Sim, daqui a um mês, né? Isso, em setembro nos vemos presencialmente. Muitos beijos e abraços. Tchau, gente. Tchau, gente. Ótima noite, Boa tarde pessoal. a todos, viu? Tchau. Tchau. Quem bem? Clélia precisa parar a gravação. Pode deixar. Tá, Clélia, eu posso falar uma coisa com você? O João também, se quiser, pode ouvir. Quem quiser, pode ouvir. Não tem problema. Sabe o que eu me lembrei?